Está errado o nome? É Rosa. Como que é o nome, então? Gregory Luiz Rosa. Gregory Luiz Rosa. Ok. Desculpe, Gregory. O segundo trabalho. Projetos de leitura em escolas de período integral de Ponta Grossa, apresentado por Luciano de Oliveira. O terceiro trabalho, as concepções de qualidade de educação presentes na ideologia do Instituto Artoceno, que irá apresentar a Helena Vitoche Barbosa. O quarto trabalho, as políticas educacionais nos municípios de ampla extensão territorial, na região dos Campos Gerais do Paraná, ênfase na educação do campo, apresentado por Franciele Moreto. Depois, o quinto trabalho, análise do perfil de acadêmicos do curso de pedagogia nas universidades estaduais do Paraná, por meio de dados do ENAD 2014, apresentado por Adelise Trentin Lemes, acho que o Gregory que irá apresentar, Gregory Luiz Rosa. E, por último, o sexto trabalho, avaliação institucional de educação superior no Brasil, análise de algumas experiências pioneiras de avaliações, na Unicamp, UFSC, UNB e PUC Campinas, apresentado por Regilson Maciel Borges. São esses os trabalhos, fiquem à vontade, vocês terão 15 minutos para apresentar, ok? A rodada de perguntas fica para o final das apresentações. Pode ser? Pode ser. Tudo bem? A nossa monitora é a Simone. Simone estará conosco durante toda a manhã. A Simone mostra para vocês quando estiver faltando outros 5 minutos. Ela dá o sinal. Ok? Tudo bem. Totalmente à vontade. Acho que é melhor fechar, né? Por conta de compromisso, de postar dificuldades. Fiquem à vontade. Olha, eu coloquei todos nessa pasta que eu vou abrir agora, depois é só. Não, podem ficar em tela, como vocês preferirem. Porque durante a semana foi pessoas sentadas, em pé, pegou tranquilamente. Está posicionado para isso. Isso aqui é você. É o outro. Então, bom dia a todos. O nome do nosso trabalho é a laicidade na escola pública brasileira, breve panorama histórico, análise de documentos legais e influências nas políticas educacionais. Eu só quero destacar sobre o programa de pós-graduação da UniCentro, fazendo mestrado. Meu nome é Gregory, eu sou mestrando na Universidade Federal do Paraná, na linha de políticas educacionais. O nosso trabalho, na verdade, ele foi fruto de uma disciplina do último ano da graduação, de trabalho e educação. E ela foi um requisito de avaliação, né, da disciplina, e nós resolvemos revisitá-la devido à sua atualidade temática, né? Então, a relação entre a religião e o Estado não é uma coisa de, né, não é tão atual quanto se parece. Então, nós resolvemos revisitar o tema para poder debater um pouquinho e refletir sobre essas questões. Bom, os objetivos, então, do nosso trabalho é problematizar a laicidade no contexto social e educacional brasileiro e sua influência, mesmo que indireta, nas políticas educacionais.
Então, relacionar o contexto histórico da religião, tanto em nível macro como no contexto social brasileiro, né? E dissertar sobre a influência histórica da Igreja Católica na constituição da sociedade brasileira. Então, como que foi feita a metodologia? Foi a partir de análise histórica do contexto brasileiro, via documentos e revisão bibliográfica. Então, basicamente, nós fizemos um levantamento em relação aos autores, por exemplo, Cami, Saviani e a própria Aranha, que nós estávamos vendo na graduação, em relação aos aspectos históricos concernentes à laicidade relacionada ao Estado. Para além, nós fizemos o levantamento de toda a Constituição Federal Brasileira, né, e algumas leis, por exemplo, a LDB, de 71 e a mais atual, no que concerne ao tema, né. O aporte metodológico foi materialismo histórico e dialético, bem grosso modo, que problematiza as questões colocadas na sociedade capitalista, para além da relação de luta de classes, o debate ideológico e a questão da totalidade. Principalmente devido a isso, a gente resolveu visitar principalmente a parte histórica, né, para poder entender o objeto de estudo. Bom, o nosso trabalho, nessa discussão, é dividido em 3 eixos. Então, os 2 primeiros eixos, a questão da transição do feudalismo para o capitalismo, em outros tempos, e o Brasil, a expulsão dos jesuítas e o berço da laicidade, nós discutimos as questões históricas, né, da influência da Igreja, né, nessa passagem do feudalismo para o capitalismo, e no segundo eixo, na segunda seção, nós trabalhamos o surgimento da questão da laicidade no contexto brasileiro a partir da expulsão dos jesuítas. Aqui, na questão da nossa discussão, como o tempo é curto, nós vamos focar no ensino religioso nos documentos oficiais e estaduais. Então, como que aparece nos documentos, né, o ensino religioso, a questão da laicidade, e como que isso impacta na elaboração das políticas no contexto atual. Então, o Brasil, a expulsão dos jesuítas e o berço da laicidade. Como o PEG já pontuou, são muitas questões históricas que emergiram quando a gente foi desenvolver o artigo. Então, a depender dos autores, por exemplo, Cami ou Aranha, ela faz uma classificação diferente. Né? Pro Saviani, 2013, que é das ideias pedagógicas, né? Ele diz que a educação colonial desenvolvida no Brasil pode ser dividida em 3 fases: a heróica, a segunda caracterizada pela consolidação política do radicalismo de ódio, e a terceira fase sobre o período pombalino. Então, para poder escolher básicos do nosso Estado, entre eles estão o progresso científico, o progresso das artes, a elevação da riqueza e bem-estar, entre outros. Por que a gente pontuou essa questão? Porque até então não se tinha, era muito intrínseco, né, em relação do Estado com a religião. Nesse ponto começam aquelas ideias iluministas de separação do científico. Então, por isso que a gente trouxe só para contextualizar esse ponto histórico. Acho que assim. Então, o ensino religioso nos documentos oficiais do Estado laico, que é o que a gente vai se ater mais, que é em relação às constituições. Durante o período colonial brasileiro, até 22, não há nenhuma evidência clara da elaboração ou projeto de políticas educacionais no Brasil. E isso no artigo a gente vai demonstrando conforme o período. Aí a gente destacou no auto institucional de 27, que é lá no IPEG, né? Os professores ensinaram a ler, escrever as 4 operações de aritmética, prática de quebrados, decimais, proporções, noção geral de geometria prática, a gramática de língua nacional, os princípios de moral cristã. Aí aparece a doutrina da religião católica e apostólica romana, proporcionados à compreensão dos meninos, preferindo para as leituras constitucionais do Império e a história do Brasil. Então, esse foi o primeiro momento que emerge escrito numa lei a religião católica atrelada ao Estado. Então, por isso que a gente decidiu pontuar essa questão. Então, desde 1827, essa questão já emerge. Quando se dá a Comissão da República, em 1879, surge a primeira no âmbito legal, na verdade, a separação entre o Estado e a Igreja. Então, a Comissão da República estabelece a separação oficial entre o Estado e a Igreja, institui a laicidade, o ensino, a liberdade de culto e o reconhecimento da diversidade religiosa, inspirado nos princípios do Estado plural e moderno. Nesse sentido,
o ponto positivo dessa separação são as influências das novas tendências em relação à educação. Então, para além das ligadas ao cristianismo, começam a surgir as novas tendências relacionadas à educação. Daí, nesse período, é importante a figura do Rui Barbosa, que ele foi o autor do decreto 119A, né, que instituiu essa separação na questão no âmbito legal. E, entretanto, né, já na década de 30, na década de 1930, essa união entre Estado e religião, ela volta a ser bem... volta a ter essa união, ela ser bem justa. Então, o Estado determina que a educação ela tem que estar baseada na questão da religião, na questão da moral, dos bons costumes. Então, toda a educação ela volta a ser baseada nos parâmetros religiosos do cristianismo. Aí, na década de 60, quando é promulgada a primeira lei de diretrizes e bases da educação, o documento manteve-se neutro em relação ao ensino religioso, e em seu artigo 97, o documento considera que o ensino religioso constitui a disciplina dos horários normais. Então, aqui nesse período, no período da ditadura, quando as disciplinas, a sociologia, a história, elas são extintas dos currículos, o ensino religioso também, de certa forma, ele é deixado de lado. Ele passa a ser facultativo, né, e ministrado sem honra para os poderes públicos. Entretanto, a característica do ensino religioso na década de 60, ele passa a ser totalmente de doutrinação. Então, para formar para a religião com doutrinação dos alunos, para o cristianismo. Então, aí chegamos na Constituição de 88, sobre o processo de redemocratização do país. A Igreja Católica atuou fortemente para garantir os seus interesses, buscou influenciar em questões relacionadas à família, moral, educação, planejamento familiar e reprodução. Daí a gente trouxe essa citação que diz assim: se a Igreja Católica e outras denominações religiosas detinham um discurso e uma atuação mais progressista, no que diz respeito à justiça social, aos direitos humanos e à democracia, e em outras temáticas mantiveram seu histórico conservadorismo. Então, qual que é a questão, né, que a gente já vai chegar nas considerações finais? Na verdade, a gente percebe que, historicamente, tem essa relação com a religião, a princípio, como se, por exemplo, em 1927, que eu havia falado, tem aquele regalismo, que a igreja, que são os reis, que influenciam diretamente dentro das igrejas, né, da parte religiosa. Então, além dessa influência de uma instância do Estado em relação à religião, que é a Igreja Católica até então, que vai trazer influências para as relações políticas, tem a questão axiológica. Então, assim, hoje em dia, a questão que aparece maior não é nem a influência dentro de uma instância entre a outra, é a defesa da família, da moral, é a questão ética, a questão religiosa, e isso, através das minorias, é o que influencia as políticas educacionais de uma forma mais geral. Então, como eu já estava falando, historicamente, a Igreja Católica e os religiosos possuem um amplo poder nas decisões da sociedade, desde o plano econômico, social e educacional. As tentativas do Estado em libertar-se das amarras religiosas estão explícitas em documentos oficiais, como nós já demonstramos. Os ensaios estatais em estabelecer uma sociedade laica e das influências religiosas frustram-se nos momentos em que acordos entre Estado e religião vêm a privilegiar este ou aquele segmento. Então, a defesa que fazemos é em relação ao princípio democrático. Então, assim, no começo, historicamente, havia só a religião católica. Depois que veio com a imigração e tudo mais, veio vindo outras perspectivas religiosas. Então, não é no sentido de ser contra, né, algum tipo de religião, é no sentido de você democratizar e abrir para a discussão de outros tipos de religião. Tanto é que hoje a bancada é evangélica, católica já está até perdendo espaço, então tem esses contrapontos. Atualmente, o contexto brasileiro, o maior ataque em relação ao Estado local é a bancada evangélica, né, no parlamento, o titular eleito em 2014. Hoje, essa bancada é composta por 87 deputados e deputados federais e 3 senadores. No total, é de 90 parlamentares.
tem atuado fortemente contra os princípios da laicidade legalmente instituída, tentando entre as suas ações incluir disciplinas como criacionismo no currículo escolar e também excluir as religiões de matriz africana nos currículos, né? Então, essas questões, essa relação entre o Estado e a religião, na verdade, essa separação está nos documentos, se a gente for ver. Porque, na prática, não tem uma separação tão concreta, né? Então, a religião, no caso, o cristianismo, ela está presente, ela embasa os currículos, né? E, cada vez mais, a religião ela tem fomentado discussões e tem influenciado nas decisões em relação ao currículo e na formação da educação básica. As referências, algumas referências. Eu vou aproveitar os 3 minutos. Mas eu queria pontuar para o Greg, eu quero fazer da última. Porque o Greg pontuou que está explícito nos documentos legais, e tudo mais. Mas eu achei interessante que, pesquisando novamente, né, que a gente tem que visitar o artigo, na Constituição Federal de 88, ela começa já dizendo que Deus abençoa essa lei perante a sociedade e tudo mais. Então, apesar de ter o princípio laico, tem uma indicação do cristianismo, né, que é Deus em relação à Igreja Católica. E tem muito essa questão de símbolos, né? Eu estava vendo, tem muito ações legais em relação ao uso de cruz em escola e tudo mais. E é amparado legalmente porque diz que o símbolo não é o culto. Então, portanto que você não cultue, não reze, digamos assim, um tipo de religião, os símbolos, pelo menos por enquanto, está abrindo precedentes que são permitidos, né? Que é um símbolo mais da justiça e do catolicismo. Imagina o tribunal, né? É só uma ressalva, não é nenhuma crítica a nenhuma televisão. Defendemos a diversidade, né? Só a questão que fica é qual é a laicidade que é defendida, né? Os documentos que regem o nosso país e regem a educação. Obrigada. Só lembrando que é o Luciano. Se quiser vir. Bom dia. Eu sou Luciano, sou acadêmico do curso de Pedagogia em AV. O que eu trouxe aqui para apresentar é um pouco eu fiz um trabalho sobre a política de educação integral na cidade de Ponta Grossa. Então, mas ao longo do trabalho eu vou explicar um pouquinho de que forma que eu fiz isso daí. Eu fiz um foco, então, nos projetos de leitura que são realizados nas escolas de período integral aqui da cidade. Um dos objetivos é justamente debater a escola de tempo integral no município. Há um debate já que vem paulatinamente sendo consolidado na academia a respeito da escola de tempo integral, tanto no Brasil quanto aqui na cidade de Ponta Grossa. Depois, o meu objetivo foi verificar quais eram os projetos que estavam sendo realizados na escola aqui, com foco em atividade de leitura. Vou discutir as características desses projetos com esse viés, né? Quais os projetos estavam sendo realizados como um todo com o viés na leitura. Destacar as práticas de leitura dos projetos que estavam sendo realizados, de que modo que esses projetos são realizados nas escolas. O que eu fiz? Eu fiz uma análise de 3 pontos. Eu fiz um levantamento através das estatísticas
dos projetos que eram realizados nas escolas, Tempo Integral de Ponta Grossa, de 2015. Então, a Prefeitura de Ponta Grossa, naquela ocasião, fez um levantamento no mês de junho de 2015, de todas as escolas de tempo integral da cidade, fez uma estatística com os professores, com o turno e os projetos que estavam sendo realizados. Então, essa foi uma fonte que eu utilizei para fazer esse trabalho. Uma outra foi as diretrizes do município, que foram feitas em 2015, né? No município. Vou ver como é isso daqui. E, além de fazer uma revisão dos trabalhos que foram feitos com um viés na política do município de Ponta Grossa. Por exemplo a professora Beatriz Nadal tem se preocupado bastante com essa questão, ela tem uns artigos que ela publicou no Edutile, então eu procurei retomar um pouquinho esses trabalhos, né? Não sei se vocês estão olhando ali, mas tem aqui, por exemplo, de Ponta Grossa, a professora Beatriz Paloma, não a conheço, né, mas conheci pelo trabalho. Depois a professora Maria Odete também fez um trabalho em 2015 sobre a história do tempo integral. Então, eu busquei também esses trabalhos para ver o que foi discutido, né, da gestão do tempo integral, para a gente não ficar no narcisismo investigativo, né? Não vou falar o que todo mundo já falou e todo mundo fala sobre a história do tempo integral. Qual foi a discussão? Ampliar os debates, porque o debate sempre é interessante, para avaliar, que são já clássicos aí, né? Depois, as discussões dos projetos em Ponta Grossa, eu trouxe pessoas da nossa casa, vamos dizer assim, né? Que discutem especificamente a política em Ponta Grossa. Quais foram os resultados desse trabalho? A partir do levantamento que eu fiz, eu categorizei 6 projetos que têm um viés de leitura. E categorizei como literatura, e aqui vai aparecer literatura infantil, literatura juvenil, literatura brasileira, nas suas diversas faces, contação de histórias, jornal em sala de aula, leitura, propriamente dita, leitura e letramento. Então, essas foram as categorias. Eu fiz um quadro geral com todos os projetos que foram realizados nas escolas. Então, são muitos projetos, mas fazendo assim uma leitura de modo geral, eu fiz essas 6 categorias aí. A construção desses projetos, todos eles estão vinculados aos eixos que são dispostos nas diretrizes do município. Então, quando foram elaborados esses projetos, eu percebi que o viés que eles têm esses projetos são a partir das diretrizes do município. Depois, uma constatação, a leitura ela tem um lugar de destaque nos projetos e consolidando-se paulatinamente na escola. O que eu percebo? Praticamente em todos os projetos tem um viés de leitura. Tem um viés, assim, trazido a questão da leitura. Vamos pegar, por exemplo, a questão da matemática, a questão dos jogos, acaba aparecendo a leitura. Agora, propriamente com o nome de leitura e com o viés que eu destaquei ali, foram aqueles 6. Mas, pelo que eu percebi, a leitura tem uma posição de destaque. Depois, comparado no Chantier, da história da leitura, história do livro, história dos editores, a gente percebe uma pluralidade dos modos de leitura. Não apenas dos modos de leitura, mas da forma que são realizados esses projetos na escola.
por exemplo, são projetos que são realizados de maneira interdisciplinar. Você tem plantação de história ali, que a professora que é formada em pedagogia, mas que ela convida outros professores para ajudá-la no projeto de plantação de história, professores da geografia, etc. Ou traz outras disciplinas, né? Faz uma interdisciplinaridade nesses projetos aí. Então, você tem, por exemplo, a poesia, mas às vezes tem alguns projetos que eles têm um cunho de interdisciplinaridade, né? Eu acho que seria isso aqui. Então, aqui estão as referências que eu trabalhei. Tem 2003. Veja, a partir de 2012, a segunda professora, a partir de 2010, conforme a professora Marotti comenta, intensificou a ampliação das escolas de tempo integral no município. Não só no município, mas em outras cidades também, em outros estados, justamente para atender os dispositivos legais da Constituição e também da própria LDB de ampliação do tempo de permanência. E aqui a gente tem duas discussões, uma que é a escola de período integral e tem a escola integral, no caso de formação integral. Em se tratando dos debates, foi elaborado esse material aqui pela Universidade Federal da Fronteira Sul, em 2014, que é uma leitura, penso eu, que é uma leitura fundamental para aqueles que querem estudar. Eu, no momento, não estou estudando mais a escola de tempo integral. Eu quis trazer essa reflexão aqui, mas eu não estou estudando mais. Mas apresentam aqui, são 14 artigos discutindo a escola de tempo integral no Paraná. E não só das escolas municipais, mas as escolas que são estaduais. Por exemplo, o município de Chupinzinho, Pato Branco, Coronel Vivida, a implantação de escola de tempo integral em escolas indígenas, enfim. Então, são uma série de debates, né, que está sendo feito, e eu percebo que de 2010, concordo com a professora Marotti, que depois de 2010 intensificou muitos debates. Em 2015, no IDUT, foram 3 trabalhos publicados em torno da política de tempo integral, especificamente de Ponta Grossa. Aqui na revista Santana também, eu elaborei um outro artigo sobre a política de tempo da escola de tempo integral, mas aí com viés nos projetos de literatura, de língua estrangeira. Porque tem um debate, inclusive, se me permite, eu quero fazer uma crítica, né? Tem uma lei que fala da questão da língua estrangeira, né? Que era para ser o espanhol. E depois o prefeito veio com a ideia do inglês. Veio com a ideia do projeto de inglês como sendo uma política de governo. E que é importante. Mas o que acontece? Esses projetos, pelo que eu percebi, né, não pelo que eu percebi, pelo que diz os dados de pesquisa, né, são projetos que emergem dos professores. Né? Então, não é algo assim que o prefeito ou uma política de governo vem e diz assim, nós vamos implantar. Porque são projetos que já estão acontecendo, alguns projetos, o que eu verifiquei nesse artigo aqui, né? Alguns projetos de língua inglesa e espanhol que estão acontecendo,
e que precisariam, de repente, é importante sim uma política assim, mas que venham ao encontro de apoio a essas pessoas que já vêm fazendo esse trabalho, vêm desenvolvendo um trabalho muito bonito, às vezes de maneira oculta, às vezes ninguém sabe que estão fazendo lá, fazendo trabalho em mimeógrafo para trabalhar com os alunos, trabalho de qualidade, né? Enfim, né? O que mais que eu gostaria de falar para vocês? Nós temos também todo um debate sobre a questão da infraestrutura na escola, né? Então, às vezes, não basta a escola só oferecer a escola de tempo integral, mas ela tem que ter toda uma estrutura. Não foi o foco do meu debate, mas nós temos escolas muito bem estruturadas do ponto de vista físico, porém nós temos algumas escolas que ainda estão muito a desejar com relação à estrutura física, né? Mas, assim, de modo geral, eu vejo, assim, muito positivamente a maneira como que o município de Ponta Grossa, pelos dados que vem caminhando com relação à escola de tempo integral, os projetos. É assim, você tem os pontos positivos, você tem os pontos negativos e tudo mais. O papel da academia, o papel nosso, não é dizer se é bom ou ruim, né? A gente está discutindo, são dados e etc. Esse é o nosso papel. Né? Ok? Tá bom, obrigado. Então, bom dia a todos. Meu nome é Helena, eu sou professora no município de Ponta Grossa, 20 horas, especialista em gestão escolar e agora mestrando em educação. Eu gostaria só apenas de contextualizar a minha pesquisa, porque a minha atual pesquisa no mestrado não é essa pesquisa sobre a qual eu vou falar hoje. Essa pesquisa, ela foi um trabalho iniciado em 2013, no PIBIC 1 e no PIBIC 2 que eu fiz, 2013, 2014, 2014, 2015. Então, o PIBIC 1, que é sobre o que sobre o que eu vou comentar um pouco hoje, o meu objeto de estudo em geral é o Instituto Ayrton Senna. Mesmo que, de qualquer forma, ele é de grande relevância, essa pesquisa, porque o Instituto Ayrton Senna já desenvolveu um trabalho com cerca de 2 milhões de pessoas no país. Então, ele está presente em 19 estados, né, na sua linha de atuação. E em Ponta Grossa, ele desenvolveu, de fato, um trabalho de 2001 a 2012. Mas o meu recorte foi a partir de 2005 a 2012, por causa das fontes documentais. Então, por uma questão de arranjo político ou interesses opostos, numa luta interna que teve sobre com a chefia da Secretaria de Educação do município e demais sujeitos que trabalhavam lá, houve esse período de 2001 a 2004 foi como se fosse aniquilado. Ele não tem, todo o arquivo dele desapareceu, não tem acesso. Por quê? Porque tinha muito a ver uma disputa política entre a antiga chefia, que assinou o contrato com o Instituto Ayrton Senna e acabou não se reelegendo, e a nova chefia que assumiu e como o contrato já estava assinado, teve que dar seguimento. E depois, vendo a viabilidade disso, renovou esse contrato de parceria do Instituto Ayrton Senna por mais até 2012. Então, eu só vou localizar o que é o Instituto Ayrton Senna. Bom, ele é uma instituição privada que trabalha com assessoria
educativa. Ele tem mais de 15 projetos de apoio escolar, mas isso ele é contratado por isso. Então, as secretarias elas pagam para receber o Instituto e para desenvolver o trabalho dele. Então, em Ponta Grossa, o programa que foi comprado por o convênio vigente por 4, 5 anos, foi o programa Gestão Nota 10, Foco Diretor. Então, toda a pesquisa voltada em cima desse Gestão Nota 10, que desenvolveu um trabalho direto com os diretores. Então, ele não teve acesso, não foi um trabalho desenvolvido com os professores, ele ficou só no âmbito da gestão escolar mesmo. Quem foi muito, na verdade, nada dentro da escola ocorre isoladamente. Por mais que você desenvolva um plano de trabalho com diretores, isso vai afetar a vida de todos. É uma reação em cadeia, porque a escola ela é articulada. Não tem como. Primeiro que eram dadas tarefas a esses diretores que envolviam os pedagogos, que cobravam dos professores e atingiam a vida dos alunos. Então, por mais que o programa seja comprado focando na administração, na gestão escolar, isso afetou a vida de todos os envolvidos. Então, no primeiro ano do PIBIC, essa pesquisa, esses 2 anos de pesquisa do PIBIC deu corpo ao que se tornou a minha monografia, e que eu apresentei no ano de 2015. Então, nós juntamos tudo isso e desenvolvemos essa pesquisa. Nesse momento agora, eu vou falar mais da questão da concepção de qualidade. À noite eu vou tratar mais da questão da formação de professores, dos paradigmas. Mas tudo isso está dentro de um corpo, de um trabalho só, né? Então, as concepções de qualidade, educação presentes na ideologia do Instituto Ayrton Senna. Então, essa pesquisa teve como objeto de estudo a comparação das concepções existentes em torno da temática da qualidade da educação com um convênio firmado entre o Instituto Ayrton Senna e a Secretaria de Municipal de Ponta Grossa, lembrando que eu optei pelo recorte devido às fontes documentais a partir de 2005. Então, partindo, como eu já contextualizei, não é necessário falar novamente. A questão chave seria quais seriam as possíveis influências dessa ideologia no âmbito da formação continuada dos diretores realizada em decorrência do convênio firmado. E como que eu poderia identificar a possível influência? Indo até os sujeitos dessa formação, que foram as diretoras. E foi bem surpreendente nas falas delas, as categorias que iam emergindo das falas delas. A professora Maria, que ela foi minha banca, né, gente? Você sabe um pouquinho sobre isso. Então, os objetivos foram, primeiramente, né, conhecer as principais concepções para que nós possamos dizer que tal programa repercute de dissemina X ou Y, nós precisamos conhecer X ou Y no alfabeto inteiro, né? Então, o primeiro objetivo foi esse. Segundo, examinar a concepção de qualidade presente nas políticas de gestão da Secretaria como um todo, e daí, mais especificamente, nesse foco da atuação do Instituto Ayrton Senna. Nós utilizamos como metodologia a pesquisa abordagem qualitativa, de caráter interpretativo, que envolveu o estudo bibliográfico, análise documental e pesquisa de campo. Então, a análise documental foi algo muito precioso para a pesquisa, porque eu tive a possibilidade de ter acesso a todos os documentos de formação oficiais, que uma professora que foi diretora na época, ela guardou todos esses documentos. Então, acabou se tornando um trabalho riquíssimo pela possibilidade desses documentos, e também porque eu tive acesso na secretaria do próprio contrato original do convênio, né, a partir de 2005, antes do 2011, 2004 não tinha nada. Né? Então, o que possibilitou ali, às vezes era escrachado mesmo, o perfil de diretor, o perfil do trabalhador que eles estavam esperando dentro daquela perspectiva de formação. Então, depois, se tiver a oportunidade e tempo, eu gostaria de falar um pouquinho desse perfil. A qual nós estamos lutando, né, diariamente dentro do contexto da educação básica, do ensino superior, é isso que a gente tem tentado
é uma molécula ali contra o sistema. Então, ela é universal no sentido de realmente todos, né? Mas todos de uma forma diferente. Porque a qualidade instrumental, ela também fala todos. O mais perverso da concepção de qualidade instrumental é justamente o desvio semântico, porque ela usa as mesmas palavras. Então, o Instituto Ayrton Senna usa todas essas palavras aqui, mas é distorcido para o fim que eles desejam. Então, é igualitário, mas padronizado, sem reconhecer o contexto cultural, as diferenças. Um exemplo simples, uma escola do campo, uma escola urbana, sem a singularidade. Então, é algo bem perverso que teve muitas vezes que eu tive que olhar e ver, isso aqui está errado mesmo, né? Porque senão você é cooptado pela ideologia. Então, por isso a nossa necessidade de eterna desolamento das relações, né, dessas propostas políticas. Então, a equidade, dar mais para quem precisa de mais, e não tudo a todos, porque tem sempre, né, você está nivelando, e isso alguém vai ficar sem, ou alguém vai precisar de mais do que você não deu. A democracia é ser contextual, no sentido que eu acabei de explicar, humano por ser o todo, autônomo, cidadão, identitário e coletivo. São algumas palavras-chave de uma concepção social. E aí sim a qualidade instrumental é igualitarista, a padronização, o mesmo conhecimento a todos, por isso que isso tem acontecido, as nossas diretrizes nacionais, municipais, elas estão afunilando, elas estão filtrando o conhecimento de um jeito, né, que no meu dia a dia eu já vejo o impacto disso com a turma com que trabalho do primeiro ano. Então isso vem de cima, é verticalizado, né, sobre nós, massivamente incorporado nisso, e quando você vê, o teu ensino é empobrecido a tal ponto que agora, né, a matemática ela já está secundarizada também, e o foco é a leitura e escrita. Então, é um empobrecimento absoluto e absurdo do conhecimento de todo o potencial desse sujeito, né, de aprendizagem. Então, o sistema neoliberal, unilateral, porque só prevê uma perspectiva, alienado, porque você não se dá espaço para diálogo, para discussão, para história, para geografia, para filosofia, para sociologia, não prevê isso. A gente vê isso manifesto muito, agora uma discussão muito clara, isso no próprio reforma do ensino médio, né? Não precisamos, né, nem nos deter a isso. Ele é direcional porque ele ingessa o trabalho de uma forma que existem, como que alguém ingessa o trabalho de um professor ou de um diretor? Por burocracia. Né? Então, eu percebi que o instrumento de engessamento do trabalho docente, desde o diretor até o professor, ele foi por meio das fichas de monitoramento, que permanecem até hoje. O Instituto não trabalha mais com ESME, mas eu preciso preencher isso a cada 2 meses. Então, ficou muitos resquícios dessa formação ainda hoje que foi dado no segmento. Então, os indicadores, né, quando você trabalha em prol de um indicador e não em prol da formação humana, ele se torna um instrumento de engessamento da profissão, né? Então, o que nós concluímos? E isso tudo foi perceptível nas falas da diretora, que foram entrevistas semi-estruturadas. Mas a gente viu essas categorias emergindo, como regulação, reflexividade, resolução de problemas, várias coisas que mostraram para nós que estava muito evidente aquela concepção de qualidade instrumental, né? Então, para terminar, essa pesquisa mostrou que a formação continuada desenvolvida pelo Instituto Ayrton Senna, em parceria com a ESME, exerceu influência efetiva, porque elas carregam esse discurso até hoje, né? Concluímos que essas reformas institucionais discutidas por meio da formação continuada, elas visam a manutenção do sistema neoliberal, a qualidade instrumental do ensino, que empobrece a formação ofertada desde o diretor até o aluno, numa cadeia produtiva que reitera a ideologia do capital. Então, a industrialização da instituição escolar, bem como a reafirmação dessa perspectiva, utilizando como instrumento as avaliações externas e internas, os indicadores, né, a burocracia, no movimento de racionalização da prática pedagógica
e o distanciamento da real função, que é social, da escola e da profissão docente. Muito obrigada. É a Dedão? Desculpe. Igor Moreno Lucimar? Perdão. Não está muito, não. Currículo e letras, ensino, pesquisa e extensão em questão, possibilidades. Isso. É que a gente trouxe direto do nosso. Podemos marcar o caso agora? Pode ser. Depois a gente só troca. Os nomes do Lucimar eu reconheci que era possível. Lucimar Araújo Braga não era possível. A Lucimar era você. Quando eu vi você entrando, eu achei que você tinha vindo assistir. Bom, pessoal, então, na verdade, eu nem queria falar, né, só o Igor. Porque é o seguinte, nós somos, então, Lucimar e Igor, nós trabalhamos, eu sou professora do curso de letras, né, o Igor é meu aluno, nosso aluno no curso de letras, e por acaso ele também é meu orientando, está me orientando de TCC. Além dele, estamos aqui a Lorena, Igor e Lucimar nesse trabalho, né, porque a Lorena também é uma das minhas orientandas para o TCC do ano que vem. E nós desenvolvemos um trabalho, evidentemente que esse aqui não é o foco da pesquisa de nenhum deles, entretanto, é foco de uma pesquisa que eles fizeram na disciplina comigo esse ano, durante o ano letivo. E aí eles se propuseram a apresentar esse trabalho, porque é muito interessante trazer o que está acontecendo no nosso curso, até porque segunda-feira nós também apresentaremos isso na curricularização. É claro que daí vão os professores do NDE, o pessoal, né, para falar sobre isso no evento de curricularização. Mas o Igor se propôs e eu achei muito bacana, né, então apoiei e vim junto com ele. Então fica à vontade, Igor, que o trabalho é seu. Então, esse é o nosso título, o currículo em letra, o ensino, a pesquisa e a extensão em questão, possibilidades. Possibilidades para o quê? Vamos os objetivos, geral, pautar uma reflexão sobre o contexto atual do tripé ensino, pesquisa e extensão e algumas ações realizadas a partir da implantação do novo currículo de letra da Universidade Estadual de Ponta Grossa de 2015. Então, até 2015 estava vigente um currículo inaugurado em 2004 e esse currículo ele se estrutura muito voltado para o ensino e para a pesquisa. Depois a gente começa a criticar aí, a partir do objetivo específico. Então, apontar algumas das ações realizadas em parceria entre a UFPG e as escolas de ensino básico, a partir do currículo de 2015, quando se volta um olhar para essa extensão, e não um foco só em ensino e pesquisa, e repensar a formação de professores e o formato do currículo experimentado no curso de letras. Isso vai estender um convite para todas as pesquisas, uma reflexão para todas as pesquisas, que não se volte para uma individualidade, de uma influência não liberal, fazer uma pesquisa por fazer pesquisa, mas sempre se tenha em foco o entorno dessa pesquisa, o se pesquisar e o se devolver para o entorno que é pesquisado, e se aproveitar aquilo que se pesquisa. E eu acho a gente conclui que esse é o grande marco da renovação do currículo de letras, esse olhar para o entorno.
A metodologia da pesquisa, então, utilizamos a pesquisa qualitativa com análise documental do texto do currículo, e o método para análise dos dados empregados foi a análise do conteúdo de Badim, de 2011, e os dados foram extraídos, então, como falei, do projeto pedagógico do curso de letras, entre os anos de 2004 a 2015. Lembrando que são só 2 currículos, né? É o de 2004 e o de 2015 agora. E lembrando também que o currículo sempre tem alterações, né? O nosso de 2004 teve alterações, né? Na 2007, principalmente em função de algumas adaptações que precisamos em função de lei que o MEC coloca como obrigatoriedade nos cursos de licenciatura, né? Então, a gente tem que fazer alteração. Disciplinas que entram, disciplinas que saem, coisas que a gente... Conteúdo, na verdade, né, que entra. Disciplina, não. Conteúdo tem que ser adaptado em disciplina. Você não pode criar disciplina, porque daí é um curso novo, né? Então, são adaptações. Mas são esses os 2 currículos. E o Igor também está fazendo um trabalho com esses currículos. No TCC dele, ele vai desenvolver. E aí, nós fomos em busca de material, nós não conseguimos material escrito antes de 2004. Então, incrível, né? O que nós temos escrito são atas, né, Igor? E nas atas tem o nome da disciplina, e aí, né, explica mais ou menos alguns deles como é que desenvolveu a disciplina, mas o projeto político de curso mesmo nós não temos escrito na universidade. Então, o que a gente tem é de catálogos, né, e de atas, aí nós fomos para o arquivo, buscamos no arquivo, e no arquivo nós encontramos mesmo. São 50 anos, né? Desde 49 existe o curso de letras, no caso, né? Entretanto, documento escrito 2004. Não, nós fomos, a Prograde nos forneceu o que eles tinham também, né? Que é o de 2004 para cá. Infelizmente, né? Então, o trabalho dele vai ser faltado, né? Vamos ver o que vai dar isso tudo, porque ele está pesquisando. Nós conseguimos vasto material, mas a partir de atas, principalmente, de setor, do departamento, daqueles relatórios, sabe, anuais, né, nesse material, né? Para ele, vamos ver, porque está começando essa pesquisa aí, vamos ver. Outro ponto interessante é dizer que o currículo de 2015 ele não é um currículo formado. Nós estamos agora no 3º ano de currículo, e ano que vem a primeira turma do 4º ano ingressa nesse... E no meio desse currículo já teve alteração, que foi a curricularização, que nós trouxemos, né? Porque dentro desse processo, a partir de 2015, né, ou começaram as discussões sobre curricularização, pelo menos a imposição, né, do governo federal maior, e aí nós começamos a ver a possibilidade de casarmos isso dentro do nosso currículo. Então, a curricularização nós implementamos este ano no nosso curso de... A discussão. Com a implementação do novo currículo nos cursos de letras em 2015, cada vez mais professores e alunos passam a olhar e a enxergar para onde vão os licenciados em letras após a conclusão do curso. A tendência é exatamente a de produzir, de estudar e pesquisar, pensando em quem são as pessoas que podem ser modificadas com esse conhecimento, produzido a partir de um ensino complementado com a pesquisa e a extensão. Então, essa era a deficiência das práticas do currículo anterior. Se pesquisava, se ensinava mutuamente, mas o que fazer com esse produzido? Como aplicar, como modificar? Então, quando eu falo curricularização, gente, me perdoe, mas é curricularização da extensão, né? E a discussão que o Igor teve desde o começo, essa percepção é, nossa, agora realmente está entrando a extensão, né, de verdade, assim. Evidentemente que muitos professores sempre fizeram uma discussão com a extensão. Eu sempre fiz extensão nessa universidade, desde que eu entrei. Mas a extensão, como nós estamos tentando trazer agora, realmente é inovadora, é um negócio diferenciado e que tem dado certo. Né? Quer falar mais? Os resultados. A visão ao projeto. Então, desde o currículo anterior, eu trouxe esse projeto, que foi um projeto que eu participei, então eu senti que eu tinha mais propriedade para falar. O GT é o grupo de estudo de texto, é vinculado ao laboratório de estudo de texto, do LEP. Nós nos encontrávamos quinzenalmente com o intuito de discussão dos textos voltados para
questão da análise discursiva, análise crítica do discurso. Entretanto, nós ficávamos assim, até o início, até ainda em 2015, o projeto ele tinha essa característica de ensino pesquisa. A partir do ano de 2016, esse projeto integra a extensão. Então, nós discutimos isso tudo. Dentro do projeto, elaborávamos oficinas e íamos para as escolas para discutir e abordar o que nós produzimos cientificamente durante o ano dentro do projeto. Então, esse projeto, para mim, ele tem o que tem a maior característica de transformação, com a curricularização da extensão. O grupo de estudo, o grupo de estudo educacional, o GES, também vinculado ao LEP. É um grupo da professora Lucimar, e é um grupo que já nasceu no currículo com essa característica da extensão. Desde o início do ano, nós já estudávamos e pesquisávamos, pensando nas inserções que nós faríamos. Tá? E o coração da extensão dentro do curso é a disciplina de prática 3, projeto. Então, uma disciplina que ela tem carga horária de 68 horas em sala de aula e outras 68 para extensão. Então, todos nós fomos convidados a escolher um projeto de extensão para iniciar junto com a disciplina e dentro dele construir todo esse ideal abordado. Então, essas disciplinas estão vinculadas ao projeto, como esses citados, para que em sala de aula seja vivenciado o ensino, orientado à pesquisa. E no restante das horas, os alunos, futuros professores e pesquisadores vão a campo por meio do projeto e produzam suas pesquisas de extensão, com o intuito de, juntos, universidade e instituição educacional, pensarem e proporem formas diferentes das convencionais para resolverem problemas antigos. Aqui, slide, a gente só tem de referências agora, mas o nosso projeto, vou falar só um pouquinho aqui, aproveitar que a gente não sei quanto tempo já tem. O nosso projeto, que é esse aqui, o GES, né, que como eu estou trabalhando no doutorado currículo, evidentemente que tudo que eu faço agora é currículo, né, extensão, pesquisa, ensino não, né, ensino eu vou para a sala legal, eu faço outras coisas também. Mas o currículo, e a gente tem discutido desde o começo do ano, e nós fizemos as inserções. Fizemos duas, porque é muito difícil também você simplesmente chegar na escola e resolver fazer uma inserção, né. Uma das inserções nós fizemos com pais, Associação de Pais, lá em Iraí do Sul, né, nós conseguimos, através da direção da escola, reunir os pais, e foram alguns alunos também, evidentemente, que as crianças depois nós separamos, né, porque lá nós discutimos gravidez na adolescência, só... E o diálogo entre pais e filhos. Isso, e o diálogo entre pais e filhos. E a discussão lá foi muito, muito proveitosa, né? Nós nos preparamos em sala de aula, fizemos estudos, lemos, discutimos e preparamos material e fizemos a nossa exercício. É interessante lembrar que antes nós não saímos daqui com um projeto para aplicar lá. Nós fomos. Fomos lá no colégio, conversamos com os pais qual era a necessidade deles, aí nós voltamos para cá, fizemos a pesquisa, estudamos e voltamos para lá. Qual era a temática que eles gostariam que nós levássemos? A gente se propõe a trabalhar com ONG, com associações, na escola, com associações de pais, associações de professores, com o que for necessário. Se quisessem os alunos também, então nós levamos uma proposta. A diretora de lá disse que era uma temática bastante recorrente, falar sobre gravidez na adolescência. E daí nós viemos e nos preparamos para isso. Foi muito proveitoso o trabalho, tanto é que eles pediram para nós voltarmos com outros temas e tudo mais, né? Então, valeu muito a pena essa inserção. E a segunda inserção também, nós fomos para uma das escolas aqui. Gente, isso foi porque muito pouco tempo da professora mesmo em correr atrás disso. Então, eu fui atrás de uma escola e que essa escola também não foi por acaso que caiu na minha cabeça. Essa escola tinha sido alvo de alguns comentários dos alunos na sala de aula, enfim, são 2 estágios que eles estão desenvolvendo lá. Então, alguns problemas foram narrados, e aí eu fui até a escola, conversei com o diretor e a o diretor e a vice-diretora, que são 2 lá, né, sempre tem 2, e aí falamos também, novamente, temos isso que nós discutimos, vocês gostariam que nós viéssemos fazer alguma intervenção, conversar com vocês, fazer alguma discussão? Aí nos pediram para irmos falar com os professores.
né, num encontro de professores, dessa formação continuada, né, dos professores. E aí também, qual foi a temática, né? Preconceito foi a temática que eles propuseram. E aí, preconceito, nós trabalhamos um pouco a questão da escola pública e escola privada, né? A valorização de uma, desvalorização da outra, e fomos com essa temática, levamos vídeo, levamos slide, levamos também bastante coisa, e foi num dia de formação de professores. E lá a gente foi um pouco hostilizado, porque lá nós tentamos valorizar a escola pública e algumas professoras que estão terminando a carreira quase nos mataram. Mas, enfim, valeu demais, né? Porque depois que essas professoras levantaram, falaram tudo que elas achavam que a escola pública não prestava, porque a uniforme estava... Não, você sabe, não? Bom, enfim, que tinha alunos de pedagogia no dia, fizeram antes de nós uma inserção, né, de formação, eles estavam falando, aí depois nós entramos. E aí elas levantaram, elas estavam bem no fundo assim, falaram que isso não adianta, que isso não resolve, que a escola pública não presta, porque quem consegue aprovar a escola privada, um monte de coisa. Aí elas saíram, foram embora. Aí quando elas saíram, o povo, os outros professores acho que fizeram assim, ui, que bom. Aí os professores falaram, sabe? Né, várias das professoras e professores que estavam ali deram exemplos, que têm filhos que estudam na escola pública, que realmente acreditam que é por aí, que está acontecendo, que a escola tem medo dessa valorização do humano, que nós vamos falar exatamente, né? Que a gente precisa acabar com esse preconceito, né? E se eu, por exemplo, falei, eu me arrependo demais, gente, porque eu pus minhas filhas em escola privada. Hoje eu jamais faria isso. Quando eu tiver netos, eu já vou brigar muito com isso, sabe? A gente tem feito um trabalho para entender melhor esse movimento, né? Porque o que a escola privada forma? Claro que forma também, mas visando vestibular, né? E não adianta, nós temos feito algumas pesquisas no grupo de estudo, nós temos percebido que a escola pública, ela consegue trazer uma formação humana. E a gente tem acompanhado que se a gente conseguir fazer um cidadão humano, né, esse cidadão vai também complementar a sua busca, a sua pesquisa, o seu estudo, vai ter maior entendimento, vai ter mais entendimento, enfim. Então, nesse sentido, as duas inserções foram muito úteis para nós. Sábado agora nós vamos sentar novamente para a gente dar rumo para a pesquisa do ano que vem, né, para o grupo, na verdade, a pesquisa continua, né, mas é um grupo de estudo que nós fazemos, mas que tem sido muito proveitoso, né, Igor, porque essa realidade traz para a gente também, assim, nossa, você é professor, você tem certeza. Inclusive, é uma das coisas que a gente discute quando você vai fazer estágio. Você tem certeza que você quer ser professor? Infelizmente, a gente tem conseguido, através do curso de letras, todo esse movimento. O pessoal tem muita consciência hoje que realmente entrou no curso de letras é para ser professor. É só a referência, né? Algumas das referências que nós utilizamos. Fala depois? Discussão depois? Discussão. Obrigada. Agora vai ser. Aqui na cadeira. Só. Tem que lançar, né? Da gente. Não sei se está ligado, o nome do computador. Você vai colocar assim. Pode pôr 14, 77, 8. Como? 14. Agora todo mundo já sabe. 17, 83. Saber, mas não tem um computador.
sempre tenta ser breve, né, mas a gente gosta de falar. Ó, eu acho que vou ficar calado. Esse aqui ele funciona, se eu tiver lá longe, apertar assim. A gente gosta de falar, acaba falando demais, e passa tempo, né? Bem, o meu nome é Franciele, para quem não me conhece. Aí tem minha formação, atualmente eu sou mestranda no programa de pós-graduação em educação, orientando o curso Érico. Aí eu mandei o pessoal ficar distante também, né? Obrigada. E essa temática que eu trouxe hoje é apenas um recorte, um pequeno pedaço, para falar bem claramente, do meu TCC e também do tema que foi de iniciação científica, que foi orientada pela professora doutora Maria Antônia. Eu fiz a iniciação científica no ano de 2015 para 2016, e a mesma temática foi abordada daí no trabalho de conclusão de curso. O título ele ficou bem parecido com o que é, porque eu não queria mudar, não tinha muita clareza, ele ficou bem parecido com o que é mesmo o TCC, muda apenas algumas palavras. Então, as políticas educacionais nos municípios de ampla extensão territorial e na região dos Campos Gerais do Paraná, ênfase à educação no campo. Vão perceber que ele é bem breve, tem alguns mapas, mas eu vou adiantar já. Nós não vamos, ninguém vai falar de leituras clássicas aqui, autores clássicos, nesse momento, né, para esse por hora, porque não é o meu foco aqui, é apenas trazer mesmo o que a gente conseguiu identificar nos 4 municípios, né, que a pesquisa nesses municípios dos Campos Gerais, nós pesquisamos Ponta Grossa, Castro, Tibagi e Ortigueira. E são municípios que estão entre os 10 maiores em extensão territorial no estado do Paraná, na região dos Campos Gerais. A extensão territorial é uma dificuldade muito grande para esses municípios, tanto na busca, né, nesse embate na política educacional, quanto na implementação e muito mais na execuibilidade, e principalmente quando é destinado aos povos do campo. Então, a ampla extensão territorial dificulta bastante. Tem mapa, aí todo mundo olhava no meu trabalho, quando ele estava em secretaria, e perguntava, mas é da geografia? Eu falava, não, é da pedagogia. Opa, lá, já apertei errado. O que eu faço? Deixa eu... No ar não vai dar, né? Assim? Aqui eu não coloquei todos os objetivos do trabalho também do TCC, coloquei só alguns que vão aparecer depois, né? Então, o objetivo foi analisar a política educacional relacionada aos povos do campo, nos municípios de Ponta Grossa, Castro, Tibagi e Ortigueira, que pertencem à região dos Campos Gerais. Discutir as perspectivas e desafios na efetivação das políticas públicas para os povos do campo e do direito à educação nos municípios pesquisados. Aqui foi a forma que começou, né, a pesquisa de iniciação científica. Primeiramente, ela tinha uma configuração, foi necessária essa configuração quantitativa da pesquisa, nesse levantamento de dados, depois o adensamento bibliográfico. Desde o segundo ano, eu já havia pesquisado independentemente, e depois do levantamento dos dados, esses levantamentos dos dados, ele foi feito primeiramente, eu tive que caracterizar cada um dos municípios, porque a relação econômica, a questão de terras, distribuição de terras, ela é diretamente ligada à qualidade educacional, né? Principalmente em municípios que têm uma ruralidade, como é a maior parte aqui no Paraná. E as pessoas não se atentam que o rural existe, né? Elas esquecem. E depois nós vamos passar um pouquinho, tem uma parte que tem uma classificação, inclusive a professora Mariana comentou ontem, que o IBGE já tem cogitado essa hipótese para caracterizar a ruralidade no estado do Paraná, que é o critério que a Basotti e a Verde fizeram nos estudos com cadernos locais. Isso em 2010, se não me engano. Bom, primeiro daí foi o IBGE, depois o INEP, também, porque eu, através do censo da escola, que eu caracterizei a realidade escolar também. O IDEB também pôs nessa avaliação, porque no meu TCC eu peguei as duas melhores e as duas piores resultados de IDEB nos 2 últimos
nas duas últimas avaliações para demonstrar a comparativa da escola urbana também com a escola rural, mas não está aqui, está tudo lá no TCC. Aqui, esse é o mapa que a Basotti e a Verde, né, em 2010, elaboraram nesses estudos, que tudo que está em verde é considerado, eles são considerados municípios rurais, no estado, eminentemente rurais. Por mais que Ponta Grossa, por exemplo, a densidade demográfica dela, no critério adotado pela Verde, que é até 80 mil habitantes por quilômetro quadrado, ou 20 mil no total, né, ou 80 habitantes por quilômetros quadrados, é o critério que eles adotam e o IBGE tem possibilitado essa ideia hoje. Porque se você só pegar a densidade demográfica, o IBGE permite, se você abrir lá os cadernos de partes do IBGE, ele tem a parte, o grau de urbanização. Ele não apresenta o grau de ruralidade dos municípios. E esse cálculo daí eu fiz, incluindo dados no meu TCC, identificando. Ponta Grossa, ela tem um grau de ruralidade bem baixo, e ela não se encaixa em nenhum dos critérios que a Verde coloca. No entanto, se você olhar no entorno da cidade, você vê que nós somos rurais, né? Por mais que não se encaixe nesse critério. Em Ponta Grossa tem 166 mil habitantes por quilômetro quadrado. Então, aqui é só para identificar mesmo, né? Tudo que está em verde aí é considerado rural segundo esse critério, de 20 mil habitantes e 80 por quilômetro quadrado. Opa, deixa eu passei. Vamos lá, de novo. Como é que eu volto? Aqui, né? Tá. Só para contextualizar, né? Isso daí estava no meu TCC, municípios são de ampla extensão territorial. Nós elencamos 10, na verdade, depois vai ser material ano que vem, com esses 10 municípios, a caracterização desses 10 municípios. Né? Aqui Castro, aí Ortigueira, Ponta Grossa, e o município também de Tibagi. Aí eu trouxe esse excerto, né, porque quando a gente fala a questão da ruralidade, e diz que o município é rural, ninguém fala assim, não é rural, né? Eu de Curitiba, eu de capital. Inclusive, né, Curitiba com suas regiões ali, a professora Rosana, que estava aqui ontem, é da região metropolitana de Chuvas, e o rural tem todo lugar, e a gente esquece. E, tecendo uma crítica ao nosso curso, foi tirada a educação do campo, da grade curricular, a professora Maria Antônia briga muito, e eu sinto dó em meu coração, porque eu, quando entrei, não tive educação do campo, eu fiz a pesquisa. E a Educativa não teve um quórum significativo, então ela deixou de existir. E daí todo mundo vê a gente no corredor, eu, a Maria Antônia, né, lá vem a chata da educação do campo, né? Mas é uma questão muito de identidade. Eu, até os 14 anos de idade, né, para contextualizar, eu vivi com aldeias indígenas, meu pai trabalhava com a FUNAI, meu pai, meus avós eram pequenos agricultores. Então, a educação do campo é uma temática que, se você não tem, acho que um certo envolvimento social, é difícil você trabalhar, né? Porque ela é apaixonante para quem está dentro, né? De uma questão de luta. E, então, né, diversos são os fatores que constituem, né, essa discussão das políticas educacionais, principalmente essas destinadas ao campo, que ontem a fala da professora Maria Antônia deixou bastante claro a dificuldade, os desafios que é a política pública destinada aos povos do campo. Esse excerto é dela, né, de um material de 2014, e isso retrata o que nós podemos identificar nos 10 municípios, né, que nós pesquisamos. Isso é nítido, né? A baixa escolaridade da população do campo, a política de transporte escolar gravíssima nesses 4 municípios, a precariedade nas relações de trabalho dos professores também foi identificado nesses 4 municípios, as fragilidades no processo de formação inicial, formação continuada dos docentes, todos eles relatam essa deficiência, as dificuldades de infraestrutura, a extinção ou paralisação de escolas rurais, entre outros. Então, essa é a realidade brasileira do contexto da educação do campo. E não só brasileira, porque se a gente pegar outros contextos, tem a mesma dificuldade, porque para o mestrado eu fiz um levantamento de outros países a questão do transporte público rural, destinado às populações rurais, e ele tem um impacto muito grande no orçamento, né, do município, do estado, do país. E o município, só para deixar bem claro, um exemplo, Ortigueira é um dos maiores que tem, eles gastam em média de 8 a 12 milhões
ao ano com o transporte público. Porque, mesmo sendo transportado alunos da rede estadual, é o município que arca com essa despesa. Tem o transporte intracampo, que é, no caso de ampliação de escola, fecha uma escola de uma comunidade menor e vai para uma comunidade ainda rural um pouco maior. Campo-cidade, porque daí já não tem mais escola no campo, tem que ir para a cidade estudar. E ainda intermunicipal, no caso de universidades. É tudo o município que paga. Então, são 10 mil, 15 mil quilômetros rodados ao dia no município de ampla extensão territorial. A dificuldade não é só impacto na questão financeira, né, desse investimento, porque ele é uma política pública. Ele é também a influência nesse rompimento da comunidade com a vida. O aluno passa, às vezes, 3 horas, a gente vai para o aluno que passa 3 horas no ônibus para ir, 3 para voltar. Ele chega quase 9 horas da noite em casa. Ele mora a divisa com Telemaco Borba. Presente, imagina. Aí a política educacional, né, nos ciclos de grande extensão territorial, em especial, né, nessa esfera municipal, aí eu utilizei o meu trabalho. Então, o que foi relevante que a gente identificou nesses 4 municípios? Porque a gente fez o levantamento, né, quantitativo, e a gente marcou entrevistas depois com as secretarias municipais de educação. Ponta Grossa, se você pega o meu TCC, ele tem um número pequeno de informações aqui no município de Ponta Grossa, porque não nos possibilitou, né, uma maior investigação e acesso a outros materiais, né. Os outros municípios foram muito abertos, forneceram todo o financiamento, explicaram, falaram da formação, então a gente pode identificar melhor. Mas, basicamente, o que aparece gritante é fechamento de escolas, a implementação de políticas de transporte escolar rural, que é em decorrência do fechamento de escolas, adesão a projetos temáticos oriundos de entidades como Senai, Sebrae, que a professora falou isso ontem, isso é uma briga dentro das escolas, conflito entre a concepção de educação rural e educação do campo, demonstrando, né, que essa identidade do campo, os professores que estão lá não têm essa identidade, eles não sabem com que público estão lidando, não conhecem o contexto, por isso que é muito importante essa formação inicial, ter aula no sítio. Você não vai dar aula no sítio, mas o aluno de lá está vindo para a cidade, seja para se aprimorar, ou seja porque o campo expulsou ele de lá. Né? Você vai trabalhar com gente do campo. Então, é preciso problematizar e dar visibilidade a esses povos. Material didático, um exemplo assim, Castro, principalmente, eles criticaram muito o PNDL Campo. Eles dizem que o PNDL Campo quer rebaixar mais ainda o aluno do campo. Mas, na verdade, é que o professor não consegue ver aquele material de uma outra forma. Falta mesmo uma formação que seja capaz de uma alta rotatividade. Castro paga melhor que Ponta Grossa, mas os professores não param nas escolas do campo. Uma alta rotatividade de professores. Aí não tem como constituir uma identidade mesmo, né? Aí a formação, se eu não me engano, Guarapuava tem uma formação que foi um grupo da professora, eles montaram uma formação continuada, mas não tem procura, os professores não vão. Eu acho que é no município de Guarapuava, algumas foram doutorandas dela, né? Tem um projeto, alguma coisa, mas não há uma procura, disponibilidade. Bom, aqui, mais ou menos repetindo, né, as fragilidades, né, diante do debate, essa constituição da educação do campo é preciso debater, constituir isso dentro das escolas, no chão das escolas que está lá, não diminuindo, porque tem muita gente de luta. A Rosana é um exemplo dessa luta dentro da escola do campo. As políticas, não só essas pesquisadas e observadas, elas estão atreladas com o estudo política, sabe? Que as intempéries políticas e econômicas influenciam diretamente, né, na política pública. E nas condições de infraestrutura, Ponta Grossa gosta de dizer que tem bastante escala bonita no campo, e eu sou crítica com isso, porque não adianta também só a infraestrutura, se quem está lá dentro dela não consegue fazer uma escola realmente seja no campo e do campo. Né? Aí, para não dizer que não falei dos clássicos, que eu sou chata, eu trouxe esse receito aqui para finalizar. É um filme, né, na verdade, e o livro, né? Eu tive o privilégio, primeiro de ler o livro, As Vinhas da Ira. Será que eu consigo voltar? Anterior, aí. Mas, aqui. Acabou. O livro foi proibido por algumas décadas de circular nos Estados Unidos, devido ser comunista, luta pela terra, a reforma agrária, e ele retrata bem, né, o que é a reforma agrária, a luta pela terra, o que é a expulsão do homem, né, do campo para a cidade, a dificuldade.
E aí esse excerto me chamou muita atenção, né, porque a gente das cidades esforçava-se para adotar áreas de crueldade, formar grupos e companhias e armava-nos de cacetinhos, de bombas, de gás e de carabinas. A terra é nossa, diziam. É bom a gente não perder de vista esses danados UPS. Esses UPS eram os que hoje a gente conhece aqui como os sem terras, digamos assim. E as terras não pertenciam aos homens armados, mas estes pensavam que eram donos da terra. Então, quem tiver a oportunidade de, pelo menos, assistir o filme, ele é bastante chocante, né? Mostra toda essa realidade. E esse excerto, eu acho que ele é tão atual ainda, né? Na luta pela reforma agrária, ela é uma questão social gravíssima. Né? Eu vejo que todos os problemas sociais começam pela distribuição de renda e de terra. Obrigada. Bom, então, esse trabalho é titulado Análise do Futuro Acadêmico do curso de Pedagogia das Universidades Estaduais do Paraná, por meio dos dados do ENAD 2014. Então, ele foi um trabalho elaborado como critério de avaliação da disciplina de métodos quantitativos aplicados à educação do PPGE, e eu fiz em conjunto com a minha colega, né, do doutorado, Belisa Quintinhos. Vamos lá, ali no política eficientes. Bom, os objetivos do trabalho: refletir a realidade material e de vida dos 3D acadêmicos do curso de Pedagogia das Universidades Estaduais do Paraná, identificar os aspectos que corroboram da constituição de um perfil de acadêmico do curso de Pedagogia das instituições públicas estaduais paranaenses, e problematizar o perfil dos acadêmicos do curso de Pedagogia para um espaço-tempo menor e melhor delimitado, identificando aspectos que nos levem ao desenho desse cenário. Então, os objetivos estão alinhados com a finalidade de suscitar e de se identificar quem são os acadêmicos do curso de Pedagogia, né, de acordo com esses dados do ENAD 2014. Bom, em relação à metodologia que nós utilizamos, ele foi tanto... utilizamos a pesquisa exploratória, bibliográfica, né, através da literatura, e também utilizamos os microdados do ENAD 2014. Os pontos são os acadêmicos do curso de Pedagogia, foram selecionados ou responderam ao questionário do estudante do ENAD 2014. Então, utilizamos o ENAD 2014 porque foi o que propiciou a análise, né, propiciou a pesquisa, e foi a última avaliação que propiciou a participação do curso de Pedagogia, né, os cursos de licenciatura. Né. Aí utilizamos como um método quantitativo, então, a utilização dos softwares da SS, que é o poder tabular as variáveis, né, para chegar nas análises. Então, contextualizando o ENAD 2014, ele teve a participação de 481.720 acadêmicos, né, isso em nível nacional. E a amostra que nós analisamos através da filtragem das variáveis, chegamos a um total de 2.017 casos, ou seja, 2.017 acadêmicos que participaram desse ENAD. Ou seja, 88%, porque teve 11,5% não compareceram ao dia da avaliação, ou não responderam ao questionário. Então, em relação às variáveis que nós utilizamos, o banco de dados, de microdados do ENAD, ele tem cerca de 150 variáveis, em total de 150 variáveis que eles utilizam para tabular os dados. Nós fizemos um recorte, né, das variáveis para poder especificar a pesquisa. Então, utilizamos as variáveis descritivas que tratam das respostas dadas pelos acadêmicos ao questionário do estudante. Então, foram selecionadas 7 questões, 3 delas que tratam do nível socioeconômico, que conforme altos usuários têm sido informações mais recorrentes
em análise de medidas em nível socioeconômico. O estado civil, a escolaridade materna e a renda familiar. E também, para contextualizar a questão da pesquisa, nós selecionamos outras 3 questões que versam sobre a alternativa do porquê os acadêmicos escolheram o curso de pedagogia, porque eles escolheram a universidade, em que estados inseridos ou em que estados estão inseridos, e também a origem desses acadêmicos, se eles são no ensino médio técnico, profissionalizante ou no curso normal, ou no caso, o magistério. Então, eu vou entrar nos resultados, que são bastantes, então eu vou ser bem sucinto. Né? Então, com relação à frequência dos acadêmicos do curso de pedagogia nesse ENAP de 2014. Então, um total de 2.017 participantes, né, o recorde, tendo a UEM como o maior número de participantes, e nós pesquisamos as 7 universidades, e a Unespar ela não teve acadêmicos selecionados nesse ENAP. Em relação à modalidade do curso, né, através da análise das variáveis, podemos suscitar que a maioria dos acadêmicos eles são do ensino presencial, os foram selecionados, e em questão da EAD, 3 universidades não tiveram nenhum acadêmico selecionado. É interessante que a Unicentro foi a universidade que teve uma média comum entre presencial e EAD. Quanto ao sexo dos participantes, aqui chegamos podemos constatar que é o que as pesquisas demonstram, né, que a maioria dos acadêmicos do curso de pedagogia são mulheres, né, então a grande maioria, 94,7% participantes, né, estudantes selecionados, eram mulheres disponíveis à profissão e a postos de trabalhos em ambientes educacionais. Aqui nós realizamos uma inferência, né, uma inferência cruzada em relação às 2 variáveis ao sexo e modalidade, né? Mais por curiosidade, para saber se tinha mais mulheres no EAD, presencial ou homens, porque a correlação, na verdade, ela é bem baixa. Então, mostra que a maioria no curso está no presencial, e as mulheres são as mulheres, e no EAD tem maior participação dos homens, frequência dos homens. Em relação à idade dos acadêmicos do curso de pedagogia, a grande maioria está entre 20 e 30 anos, né? E a média aqui são acadêmicos entre 30 e 40 anos e também maiores de 60 anos. Em relação ao estado civil desses acadêmicos, a maioria é casado, e uma grande parcela solteira. Os demais 2,93% se distribuem entre as seguintes situações. Separado, judicialmente divorciado, viúvo ou outro. E aqui tem um gráfico demonstrando, né, essa divisão da facilitar a compreensão. Em relação à escolaridade materna, que é uma das variáveis utilizadas do nível socioeconômico, né, 43% dos respondentes informaram que suas mães concluíram os anos iniciais do ensino fundamental e 5,4%, né, que é o oposto, né, o contraponto, tem mães egressas de curso de pós-graduação. Aí aqui no gráfico podemos perceber que, né, o nível do recorte, né, dos acadêmicos que são os anos iniciais, e interessante perceber os acadêmicos que informaram que suas mães não têm, ou são analfabetas ou não têm escolaridade nenhuma. Que ela chega a ser maior somando ensino superior e pós-graduação. Em relação à escolha do curso, que são as variáveis as 3 variáveis que utilizamos para fundamentar a pesquisa. Então, a maioria dos acadêmicos eles responderam que a escolha do curso foi pela valorização profissional. 25,4%. Aqui é importante fazer uma ressalva, né, devido talvez ao período também que foi realizado no ENAP, em 2014, então, possivelmente se for realizado uma nova análise, talvez esse número ele venha a ser reduzido devido a todos os retrocessos que temos sofrido em relação à educação. Né? E outra questão interessante que nós levantamos é a questão da vocação. Né? Então, através da análise, podemos inferir que, por ser a maior número de mulheres, né? Então, culturalmente está interligada essa questão de
de a mulher estar internalizada essa questão maternal, né? Tanto que a maioria das acadêmicas, elas vão para o ensino nos anos iniciais e para a educação infantil, né? Em relação à escolha da universidade pública, a grande maioria respondeu que é pela gratuidade e a outra gama respondeu pela qualidade ou reputação da universidade em que estamos inseridos. Bom, em relação, concluindo o trabalho, observou-se que as universidades estaduais do Estado do Paraná, os cursos de pedagogia, eles absorvem majoritariamente. Então, pessoas do sexo feminino, em idade entre 20 e 40 anos, em faixa de renda média, filhos de mãe com baixa escolaridade e egressos do ensino médio regular do magistério. Compreender esse cenário contribui decisivamente para a produção de políticas e formação de professores que tratem do perfil das necessidades, particularidades e das especificidades dos sujeitos que estão em processo formativo nos cursos de pedagogia e que poderão trabalhar nas instituições escolares. Vale provocar, no sentido de analisar e buscar quais características e fatores, além das heranças históricas do patriarcado, reservam ainda massivamente a opção pelo curso C das mulheres do Paraná. Então, é interessante levar em consideração essa questão cultural do Estado, quando se faz a análise, né? E suscitar, na verdade, o trabalho, apesar de nós termos concluído ele no primeiro semestre, vamos dar continuidade, né? Porque agora vai ter o ENAD novamente. Então, esperamos fazer uma comparação entre as duas pesquisas. Algumas diferenças. Agora, sim, o trabalho do Regilson Maciel Borges e a professora Mariângela Teixeira da Regilson, que irá apresentar. Professora Mariângela. Professora Mariângela. Prestigiar. Eu tentei salvar ali o meu, deu problema. Que era para salvar na hora. E na hora de salvar o meu pendrive, ele me salvou. Bom, então, a professora aqui já apresentou, o senhor Regilson Maciel Borges. Eu faço o pós-doutorado aqui sob a supervisão da professora Mariângela, que ela já apresentou também. Esse trabalho aqui no programa de pós-graduação em educação está vinculado ao grupo de estudos e pesquisas em política educacional e avaliação, que é o GPE, que foi apresentado na terça-feira também aqui no evento. Quem participou, o professor Mariângela e a professora Crícia e a Michele, apresentaram um pouco das nossas pesquisas, como que quais os trabalhos que estão em andamento dentro do nosso grupo, que pesquisa a política educacional e a avaliação. Justamente por conta da pesquisa da avaliação que faz, que eu submeti um projeto de pesquisa sobre a questão do professor Mariângela, que pesquisa, entre outros temas, a questão da avaliação, tem produção nesse sentido. Eu trago aqui um momento para referenciar a questão da avaliação institucional especificamente, e é o que nós propomos no nosso tema de pesquisa, que se intitula Avaliação Institucional da Educação Superior, análise de algumas experiências e avaliações do caso da Unicamp, da UFSC, da UNB e da PUC de Campinas. O objetivo, eu faço uma apresentação conforme foi mencionado nos próprios slides, que falam dos objetivos, trago metodologia do trabalho, uma discussão de resultados e, no final, as referências que nós utilizamos nessas apresentações aqui. O objetivo, portanto, é analisar a trajetória de algumas daquilo que nós estamos chamando, que os autores mencionam, que são experiências pioneiras de avaliações das instituições de educação superior no Brasil, que são aquelas que eu mencionei há pouco, a Universidade Estadual de Campinas, Federal de Santa Catarina, a Universidade de Brasília e a Pontifícia Universidade Católica de Campinas, que serviram, segundo alguns autores, de inspiração e base para a avaliação institucional da educação superior no Brasil. A metodologia que nós propomos na pesquisa é uma pesquisa quali-quantitativa, que se coloca primeiro como uma pesquisa documental, seguida de entrevistas, conforme a amiga alude, que
a Maria André, uma coisa no acaso apresenta também o que seria uma pesquisa de entrevistas, análise de conteúdo, associada aqui à questão da baseada no discurso do sujeito coletivo de Lefebvre, que busca dar voz à representação social, portanto, aos entrevistados que nós faremos. Então, essa é a base metodológica da pesquisa, que nós prevemos o seu desenvolvimento em algumas fases. A primeira fase, uma revisão bibliográfica sobre o tema da avaliação institucional de educação superior, seguida da coleta e organização das fontes coletadas, passamos para a análise e interpretação desses resultados e, por fim, a apresentação dos resultados sob a forma de um relatório final, que depois pode ser também artigos, e nós estamos ainda vendo como vai ser feito isso. Mas aqui, a pesquisa em si, ela está em processo de desenvolvimento ainda. Isso ela não é resultado final ainda. A discussão que nós trazemos aqui é aquilo que a pesquisa em avaliação e a avaliação de amostra, que é um campo, e a pesquisa está se colocando nessa perspectiva, que vem se consolidando no Brasil desde a década de 90, então é a partir de 90 que a avaliação ganha um impulso no país. Os autores, como José de Sobrinho, disse que a década da avaliação no Brasil, por conta das políticas de avaliação que aparecem nesse momento aqui no país. Da educação superior, a gente tem algumas experiências, que é o caso do PAIUB, que é o Programa de Avaliação Institucionais das Universidades Brasileiras, de 93, depois de 95, o Exame Nacional dos Cursos, que ficou conhecido como PROVão. Essas duas experiências, especificamente na década de 90, depois de 2004, o SINAI, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Então, o que a gente tem também na década de 90 é o momento que a avaliação da educação superior ganha impulso por esses programas que eu acabei de mencionar. Mas a educação básica também não é diferente, porque a gente tem o SAEB a partir de 1990. Então, tanto na educação básica quanto na educação superior, a avaliação aparece com ênfase na década de 90. É interessante ressaltar que antes de 90, portanto, em década de 80, principalmente o período que eu estudei recentemente, a avaliação começa a ser gestada no sentido das políticas de avaliação, tanto a educação básica quanto a educação superior também. Então, na década de 90, por exemplo, nós vamos ter, em 83, um programa de avaliação de reforma universitária chamado PARU. Em 85, há uma Comissão Nacional de Avaliação de Reforma do Ensino Superior, também elabora um documento e lá menciona sobre a avaliação. Em 86, o Grupo de Estudos de Reforma e Educação GERES também menciona. Então, são propostas de curta duração, mas que acabaram servindo de base para o que nós temos na década de 90 como políticas de avaliação. E o SAEB é a mesma questão. Antes já vinham experiências mais locais de avaliações de sistemas. Inclusive, o Paraná teve, nesse momento, uma avaliação da rede, né, pública de ensino do Paraná, que deram surgimento depois do que se chamou SAEB, Sistema de Avaliação de Educação Básica, em 1990. Então, a década de 80 também é importante para sinalizarmos aqui que, se em 90 a década da avaliação tem é considerada a década de avaliação, em 80 nós temos essa articulação em torno do que vem ser as políticas de avaliação já oficializadas, por assim dizer. Então, a educação superior, no caso, ganha impulso também na década de 90, e aí, aquilo que eu falava das propostas de avaliação que nós temos na década de 90, caso da educação superior. Por isso, o recorte aí da educação superior. Mais que isso, os autores que discutem educação superior, e aí eu estou falando especificamente aqui de um livro, que vai dizer que esses modelos de avaliação, que é o caso dessas 4 universidades que eu menciono aqui, elas serviram de base para o que foi o PAIUB, depois de 93. Por isso, o interesse em querer pesquisar essas universidades, aí é a justificativa do porquê dessas instituições como objeto de pesquisa. Aí José de Sobrinho e o Balzan vão dizer que são iniciativas que tiveram mérito não só de colocar criar uma massa crítica, no sentido de produção sobre o tema de avaliação institucional, mas definiram a titularidade da avaliação enquanto tema no debate nacional. Essas práticas de avaliação que eu menciono aqui, elas se encontram no livro publicado, organizado pelo Balzan e pelo Dias Sobrinho, sob o título Avaliação Institucional, Teorias e Experiências, publicado em 95 pela Cortez, e que trazem essas experiências de avaliação dessas instituições.
O livro é organizado em 6 capítulos, que mostram a questão de o que era aquela avaliação, o percurso metodológico dessas avaliações, e a avaliação aqui, que é o que nós estamos nos baseando, principalmente a ideia de avaliação, é entendida como um empreendimento sistemático que busca a compreensão global da universidade pelo reconhecimento e pela integração de suas diferentes e diversas dimensões. Os resultados que eu trago aqui é mais no sentido de o que nós estamos entendendo por avaliação, que vai basear a nossa análise quando formos para os resultados da pesquisa. Entendemos aqui que a avaliação, portanto, ela vai além de práticas fragmentadas, não se trata, portanto, apenas de uma tarefa técnico-burocrática a ser cumprida, tampouco se resume a medida de punição ou premiação para os atores institucionais que fazem a universidade. O objetivo, portanto, é o aperfeiçoamento das instituições, no caso aqui das universidades, por meio da identificação de diversos fatores pelos responsáveis às avaliações e para que esses responsáveis também pelos resultados das avaliações direcionem para a melhoria da qualidade do ensino, no caso aqui superior. Aí, de acordo com a professora Mari, ela tem essa citação que diz que a avaliação institucional tem que identificar aspectos concretos, formais e informais, explícitos ou não, internos e externos, que viabilizam a realização dos objetivos e fins educacionais propostos num projeto institucional. Há, portanto, que considerar toda a dinâmica institucional para captar o espírito da instituição que está sendo avaliada. Essa ideia de avaliação global que nós estamos mencionando, que o livro que baseia a pesquisa já vem mencionando também. Então, com a pesquisa, nós esperamos o quê? Identificar e caracterizar esses modelos de avaliação, que eu mencionava lá, PAIUB, Provão e Sinais, caracterizar e analisar a criação, o funcionamento e a metodologia dessas práticas avaliativas desenvolvidas particularmente por essas universidades, Unicamp, Federal de Santa Catarina, UNB e Campinas, analisar a concepção, percepção e papel dos atores que estiveram envolvidos com as experiências pioneiras de avaliação desse período, e relacionar os conhecimentos sobre a teoria e prática que foram desenvolvidos por essas instituições com as políticas de avaliação da educação superior que foram também desenvolvidas nesse mesmo período, portanto, PAIUB, Provão e Sinais. Verificar como que essas instituições se adaptaram às políticas de avaliação, uma vez que os autores do livro estão dizendo que essas experiências principais aqui deram ensejo ao que foi depois do PAIUB, de 93 a 95, e já temos a hipótese de que aderiram ao que era o programa de avaliação institucional da Universidade Brasileira, uma vez que era livre, a universidade era por livre adesão, mas depois, como o Exame Nacional dos Cursos em 95, e aí nós estamos falando do governo Fernando Henrique, já 90, década de 90, o Provão veio e a universidade vai ter que se adequar toda aquela prática de avaliação institucional, mas que acaba sendo privilegiada o Provão. É o que acontece depois, em 2004, com a nova política de avaliação para a educação superior, caso dos Sinais, em que hoje nós temos o ENAD como parece o único indutor de qualidade da educação, que o senhor ouviu falar de a ideia de que era um sistema de avaliação, acabou prevalecendo o dado do ENAD, como até o colega anteriormente apresentava aqui nas análises deles, dado a quantidade de dados e microdados que os resultados dessas avaliações acabam fornecendo. E aqui são as referências que a gente utilizou nessa apresentação, e obrigado aí pelo nosso contato. Obrigado.